aparência de livro. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho um tique nervoso, uma mania, quase um toque com diagramação. Eu não consigo abrir um documento no Word e começar a escrever uma história sem que ele esteja minimamente formatado para se parecer pelo menos um pouquinho com como ele vai ficar no resultado final. E como eu também sou leitora, eu já estou acostumada com um certo padrãozinho que tem em todos os livros e que me agrada tanto quanto páginas amarelas, cheirar livro, aqueles toques malucos que todo leitor tem. Por isso eu vou te contar alguns detalhes de como você pode começar a diagramar o seu livro no Word ou em qualquer outro aplicativo de escrita que você use, para que ele já fique parecido com o resultado final e para que você tenha um gostinho de como vai ser quando você tiver o seu livro nas mãos e quando seus leitores também estiverem lendo a sua obra. Não sei se mais alguém tem esse toque meu, mas aqui tem, né? A primeira coisa é o tipo de letra, que a gente também chama de fonte. Não existe uma regra definindo qual é a fonte que está presente em todos os livros, mas as fontes padrão que a maioria das pessoas usa são a Times New Roman e a Arial. A grande diferença entre essas duas fontes que todo mundo ama é a serifa. A serifa é um pequeno detalhezinho, uma pontinha que aparece nas extremidades das letrinhas. E vai dar preferência do escritor ou do diagramador e até mesmo do leitor. Eu, por exemplo, como leitora, prefiro 1000 vezes livros que têm a letra com serifa, mas vai da sua preferência. Outro padrãozinho é que letras com serifa, como a Times New Roman, são usadas mais em livros físicos e as letras sem serifa, como a Arial, são usadas mais em livros digitais e e-books. O tamanho ideal para a Times New Roman ficar exatamente do tamanho que ela é impressa nos livros é o tamanho 12. Como você talvez já tenha reparado, a Arial é um pouquinho maior do que o padrão da Times New Roman. Então talvez o ideal seja 10 ou 11, dependendo mais do seu gosto. Outro passo super importante é o alinhamento. Quando você abre um documento, geralmente ele está alinhado à esquerda, ou seja, as palavrinhas estão coladas na sua margem esquerda. Mas ele também pode estar alinhado à direita, centralizado ou justificado. Eu simplesmente não consigo escrever em arquivos que não estejam com o texto justificado. Que é aquele formato que o texto fica colado nas margenzinhas, não fica sobrando nem para o lado, as margens não ficam assim, elas ficam bem retinhas, como se o texto estivesse dentro de uma caixinha. E é muito bonitinho. Outro detalhe legal de você já colocar no seu livro é a formação de parágrafo. Muita gente que não sabe mexer com a formatação de parágrafo do documento faz ele de uma forma meio gambiarra, colocando alguns espaços antes do início do parágrafo. Em vez de fazer isso, você pode usar a régua, que é literalmente uma reguinha que fica no topo da página. Ela delimita a margem do texto, ou seja, o limite que o texto vai para a direita ou para a esquerda. Pela régua, você pode delimitar a margem de cada parágrafo. Se você olhar para a régua, você vai ver dois marcadores que marcam a margem da esquerda e a margem da direita. E o marcador da esquerda tem duas partes, a de cima e a de baixo. Para fazer esse parágrafozinho ser automático, tudo que você precisa fazer é arrastar a parte de cima um pouquinho para o lado. Geralmente é 1 centímetro essa distância. E se você selecionar todo o seu texto antes de fazer isso, todo ele vai criar esse espacinho de 1 centímetro na primeira linha do parágrafo. Essas são as formatações básicas para deixar o seu texto com cara de livro físico. Assim você já pode continuar escrevendo seu livro, tendo uma ideia de como vai ficar o resultado final. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo sábado!